mais de 14 anos de mercado. Então a gente faz desde a parte de integração de soluções de data center, cloud computing e end user computing. Então são mais de 1.000 empresas atendidas e a gente faz todo o trabalho que vai desde a pré-venda, da concepção do projeto até a execução do projeto e na parte de suporte e monitoramento e outsourcing desse projeto. Tá? Então a gente oferta tudo isso como consultoria, serviços gerenciados e monitoramento. Então, esses aqui são os pilares principais hoje. Então, data center, desde a parte de facilities, né? Toda a parte de construção de data center container e tudo que compõe um data center, né? Toda a parte de rede, toda a parte de ar-condicionado, toda a parte do data center em si, indo para a parte de cloud computing, que aí enquadra um pouco da solução que a gente vai falar hoje, que é a virtualização de servidores, orquestração desses servidores e monitoramento. A gente trabalha muito forte também com as soluções de End User Computing, que engloba virtualização de desktop, virtualização de aplicativos, né, mobilidade. Né? E para suportar tudo isso, a gente tem uma equipe especializada para cada segmento. Então a gente tem serviços gerenciados e compartilhados, que é uma equipe que gerencia, que monitora esses ambientes, que faz toda a parte de suporte, a consultoria, para que a gente faça as implementações dessas soluções, né? E TI como serviço. Tá? Entrando agora no assunto de hoje. Né? VMware. Né? Hoje a Alicerce é um parceiro VMware. Né? Hoje utilizamos as soluções VMware principalmente para a virtualização de servidores e orquestração desses data centers. Né? E aqui eu quis colocar um quadrante do Gartner, um de 2003 e um de 2005, mostrar que o posicionamento da VMware ela continua como líder, né? Então a gente pode perceber que de 2013 para 2005 houveram pequenas mudanças para a VMware na questão de posicionamento, né? Ela sempre continuou como líder no quadrante do Gartner, né? E teve mais mudanças nas soluções visionárias, soluções de nicho, né? Que elas desceram posicionamento. Então a gente tem ali um lugar melhor posicionado VMware. Trabalhamos também com outras soluções, Citrix, Microsoft, mas a VMware, sem dúvida, é a líder hoje. A gente pode falar que cerca de mais de 80% dos ambientes virtualizados no mundo estão com VMware. Isso aqui é um ponto que eu sou questionado em todas as reuniões que a gente vai falar de virtualização. Né? Quem já está virtualizando, né, geralmente tem workloads, tem serviços que não são virtualizados. Né? Então, a gente tem casos de Exchange, que recomenda-se não virtualizar, tem, supostamente, né, recomenda-se SQL, Oracle, SAP. Então, é verdadeiro dizer que roda em x86, roda em VMware. Quando eu falo de rodar, não é simplesmente funcionar, ter um overhead baixo, ou seja, ter uma perda de performance de físico para virtual. Não é isso. A gente consegue virtualizar, tendo uma performance igual a um servidor físico, né? E com o suporte dos fabricantes. Então, eu posso virtualizar Exchange, SharePoint, SQL, Oracle Middleware, Oracle DB, SAP, SAP HANA, tendo suporte dos fabricantes, tanto VMware quanto da SAP, da Oracle ou Microsoft. Tá? Então, a gente tem muitos casos. Paulo, eu tenho virtualizado 99% do meu ambiente, mas aquele Exchange lá ele fica físico, ou aquele banco, aquele servidor de aplicação SAP fica físico. Hoje a gente já tem grandes projetos de grandes clientes que virtualizam todo esse tipo de soluções. Tanto Exchange, SharePoint e SAP, com uma performance fantástica. Uma vez que está virtualizado, a possibilidade de elasticidade que eu tenho nesse ambiente é muito maior quando a gente está falando de um ambiente físico. Né? Então, SQL, quem cuida de banco de dados aí, que esteja no webinar, percebe, se eu colocar um servidor de 32 GB para o SQL vai comer 32 GB, porque ele faz uma alocação desses 32 GB, dependente se está usando ou não. Né? Com a virtualização, eu consigo gerir essa quantidade de memória, essa quantidade de recursos muito mais fácil. Consigo otimizar a questão da minha infraestrutura. Né?
Hoje se fala muito, né, de data center definido por software. Né? O que é isso? É simplesmente colocar meus hosts ESX, vSphere, ter um vCenter lá, virtualizar tudo. Isso significa que o meu data center é definido por software? Não, isso é uma grande confusão que existe no mercado. Né? Quando a gente fala de virtualizar, fazer a virtualização do processamento, né? Trazer as máquinas, os servidores, máquinas, desktops físicos para o ambiente virtualizado. E quando você passa dessa fase de consolidação, vão ter outros desafios, né? Tem clientes que têm máquinas que subiram lá, nem lembram mais da máquina, porque uma vez virtualizada, a facilidade de subir máquina virtual é muito grande. Então, data center definido software, ele tem alguns componentes. Quais são? Lógico, o básico, virtualizar esses servidores. Né? Depois, virtualizar a rede. Né? Depois, virtualizar o storage. E a gente tem uma camada de gerenciamento para gerir todos esses componentes. Tá? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho também de soluções de virtualização de rede, que é um sucesso hoje nos nossos projetos, que é a analogia que a gente faz há 8, 10 anos atrás, quando surgiu com mais força a virtualização de servidor. Né? Hoje é difícil se imaginar em data center sem virtualização. Né? E hoje já existe soluções da VMware, né? Isso eu vou falar um pouco mais para frente, de forma mais detalhada, de virtualização de rede. Então estamos vivendo um momento muito semelhante com a virtualização de servidor, só que olhando para a rede. Então, só adiantando, essa complexidade que a gente tem hoje, né? Sobe um ambiente virtualizado, só que a gente continua com aquela infraestrutura de rede complexa, né? Subir VLAN, o hardware específico, um roteador específico, um firewall específico. Com a solução de virtualização de rede, eu consigo ter as mesmas facilidades de virtualização de servidores em rede. É fantástico isso. A mesma coisa, storage. Então, hoje a gente tem vários sabores de storage, tem os discos locais, tem os discos locais com flash, tem os servidores all flash. Então, uma solução de vSAN, de solução de virtualização de storage, eu consigo olhar para todos esses tipos de discos, né? Storage, discos locais flash, eu consigo olhar isso tudo como um volume. E a gente consegue gerir de acordo com a necessidade esses dados. São dados apenas para consumo de volume, são dados mais específicos que eu preciso de performance. Estou com uma solução, Paulo, estamos colocando uma solução de desktop virtual, VDI. A gente precisa, não é tanto de volume, eu preciso muito mais de I/O. Então, essa solução permite, via software, que eu faça esse gerenciamento de recursos. Diferente hoje de uma estrutura física, de storage, que eu preciso criar as LUNs, fazer toda a parte de tierização, só que o ambiente ele é vivo. Né? Então, o que a gente desenhou, talvez, para atender X usuários, vai mudar daqui 3 meses. Então, com um software é muito mais fácil gerir isso. Então, a jornada para a nuvem, né? Grande parte, né, dos clientes, olhando aqui, alguns de vocês também estão nessa mesma fase, é na parte de consolidação. E aqui se confunde, quando a gente tem data centers quase 100% consolidados, confunde-se que nessa fase de consolidação, nessa fase de virtualização, a gente tem uma cloud privada, ou a gente tem um ambiente orquestrado. Aqui a gente simplesmente fez a consolidação, simplesmente trouxemos máquinas físicas para virtuais. Tá? E quais são os desafios que a gente percebe nos clientes que estão nessa fase? Começa a perder gerência desse ambiente. A gente começa a não saber o motivo, porque pela quantidade de máquinas virtuais, utilizando uma estrutura de 3 camadas, né? Servidor, parte de rede, storage, a gente pode ter problemas de performance. Mas pô, qual máquina que está causando isso? O que está causando isso? O que impactou no ambiente esse tipo de ação? Então, aqui a gente tem um ambiente virtualizado, sem dúvida, com várias facilidades, só que a gente tem um grande problema que a gente percebe.
a falta de gerência. Não somente informações de up-down, mas informações muito mais estratégicas para o ambiente. Eu consiga fazer uma correlação dos dados, eu consigo identificar a real causa do problema, se alguma máquina está estourando I/O por algum motivo. Então, com as soluções que a gente vai falar hoje, que é basicamente com o Operations Manager, eu consigo trazer uma confiabilidade para esse ambiente virtual muito maior. Né? Eu consigo ter uma informação de capacity muito mais efetiva. Então, aqui, na consolidação, a gente vai olhar quem trabalha hoje com VMware, ou com Zen Server, ou com Hyper-V, a gente vai olhar lá no console de gerenciamento, no vCenter, no Zen Center, deixa eu dar uma olhadinha aqui como é que está meu consumo médio de CPU e memória. Né? Vou subir uma máquina aqui de 4 GB de RAM, acho que dá, e vai. Né? Só que a gente esquece que tem outras variáveis. Né? Qual que é o pico dessa máquina? Qual que é a variação, qual a curva dela de crescimento? Então, tem algumas informações que a gente acaba não levantando. E esses porque foi feita uma conta lá de acordo com informações estáticas, né? Informações estáticas de gerenciamento, e subiram máquinas. A gente conseguiu já ter casos nossos recentes de storage não aguentar um período de fechamento. Né? Porque foi feito lá uma média, foi feita a média acho que dá, vamos subir mais máquina. Só que o que para o ambiente não é a média, o que para é o pico. Né? Então, com essa solução que a gente vai falar para frente, a gente consegue falar, Operation, eu gostaria de subir mais 10 máquinas com esse perfil. Como o meu ambiente ia se portar? Ele vai te gerar um relatório e falar, se você subisse hoje 10 máquinas, seu ambiente ia funcionar assim, 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 assim. Ou iria funcionar bem em CPU, memória, mas disco, você vai ter problema. Então, você consegue direcionar, uma vez você tendo uma confiabilidade, tendo uma visão geral da sua infraestrutura, não somente olhando para o vSphere, ou o hypervisor, ou o servidor, ou o rede, né, a gente consegue ter ações muito mais efetivas. Uma vez que a gente já tem essa confiabilidade, esse gerenciamento dessa solução como um todo, existe uma base, que é automatar isso. Né? Eu quero que as instâncias de máquinas virtuais subam, elas se provisionem em outro data center, a gente monte uma cloud híbrida se necessário, então a gente vai para uma parte de automação. Isso aqui vai ficar, como a gente tem um tempo muito curto, essa parte de automação, que seria uma solução que a gente chama de vCloud, a gente não vai falar hoje, né? Esse aqui é um tema, acredito que seja um dos próximos temas dos nossos webinars, né? nas próximas semanas. Tá? A gente vai parar até aqui na fase 2, que é na parte de gerenciamento. E assim, grande parte de vocês, acredito eu, que falta essa fase 2. Então, essa consolidação é o primeiro estágio, e aqui é o segundo estágio, que a gente vai ter alguns desafios, e a gente vai ver isso nos próximos slides. Então, como eu havia falado, né, grande parte de vocês está no vSphere. Né? Quando eu falo vSphere, talvez alguns de vocês estejam em outro hypervisor, mas aqui é a consolidação dos servidores. Né? Que a gente tem benefícios de CAPEX, a gente consegue ter alta disponibilidade, e a gente tem aqui uma solução de vCenter, que é uma solução de gerenciamento de todos esses hosts, que dá informações de como estão esses hosts, CPU, memória. Mas são informações geralmente estáticas, né, que elas vão trocando, mas você não consegue fazer correlação desses dados. O próximo passo, para a gente ir para a fase 2, para a gente trazer aquela confiabilidade a esse ambiente, o que a gente precisa? Então, para os clientes que já são VMware, que já estão com vSphere, fazer o upgrade para o Operations Manager. E aqui, com o Operations, eu consigo ter uma visibilidade da sua infraestrutura como um todo, né? Consigo fazer um capacity mais efetivo e até mesmo identificar que o hardware está superdimensionado. E isso é o que a gente mais... Eu posso falar com total certeza. Todos os clientes que fizemos um assessment, um levantamento com o Operations Manager, identificamos o quê? A grande maioria tem hardware a mais do que necessário. Muito. Por quê? O cara de banco de dados, né, o cara que vai subir uma instância de SQL, ou o cliente que vai pedir um desktop virtual, eles sempre vão pedir
o máximo possível. Eu quero um banco de dados com 30 gigas. 30 gigas, porque aqui na documentação da Microsoft pede 30 gigas. Você vai lá e coloca 30 gigas. Então, imagina todas as áreas de negócio dentro de empresas fazendo essas solicitações. Acredito eu, muita gente deve estar se identificando com isso, porque quando eu trabalhava do outro lado, era o que eu vivia, né, também. E quando a gente colocou o Operations Manager para identificar o real uso, a gente conseguiu, isso é uma média, de redução de 30% de hardware, somente fazendo a adequação necessária nas máquinas virtuais. Só fazendo ajustes do que ela realmente precisaria usar. E teve vários casos, clientes maiores, né, quando a gente tem aí, falando de quase 1000 máquinas virtuais, que tem desktop virtual, que tem servidores de aplicação virtualizadas, a gente percebe que tem máquinas perdidas lá há muito tempo. Como o ambiente é muito grande, a gente tem ambientes aí de 100 hosts, 150 hosts, tem lá um estagiário, um analista que vai lá, sobe uma máquina para teste e por algum motivo ele esquece. Tinha muito disso. Então, tem um cliente recente que a gente fez um teste com o Operations Manager, a gente teve uma redução de storage de quase 1 tera, somente removendo máquinas que não faziam mais parte do ambiente. Print Server, que tinha sido atualizado e o outro ficou lá desligado, há muito tempo, quase ia fazer mais de 6 meses que o Print Server novo estava em produção e o outro estava lá. Então, com o Operations Manager, eu tenho uma visão do todo, eu consigo ver qual máquinas estão inativas, e aí mais para frente eu tenho alguns testes que eu vou mostrar para vocês. Tá. O que é o Operations Manager? Né? Então, hoje, clientes vSphere indo para o Operations Manager, você atualiza seu vSphere, vai para o Operations Manager, que na verdade é um appliance, que vai fazer toda a gestão em conjunto com o vCenter. Então, como eu havia falado, ele proporciona o quê? Uma visibilidade total do ambiente, que vai desde a parte de capacity até a parte de desempenho. Né? Então, a gente consegue identificar se uma máquina virtual, se ela está lenta, se o motivo real é CPU, se é memória, disco ou rede, ele entra no detalhe desses problemas. Diferente de hoje de uma solução convencional, talvez do vCenter, ele vai te dar informações lá que você vai ter que fazer toda a parte de troubleshoot. O Operations Manager vai te dar essa informação muito mais correlacionada com tudo, com storage, com bloco, com volume. Então, caso estejam alguns clientes já usando vVols, né, a gente consegue entrar no volume e identificar o problema dessa máquina, desse I/O. Né? Um gerenciamento muito fácil dessa solução. Né? O console ele mostra, é muito simples, ele vai te dar o risco de você fazer uma ação, qual a saúde do seu ambiente, consegue dar uma previsibilidade muito grande. Toda integração, então todas as informações que estão hoje no vCenter, elas são lidas pelo Operations Manager e feita uma tratativa em cima desses dados. Né? O Operations Manager olha para o seu ambiente virtual e entende o comportamento dessas VMs. Né? Por quê? Uma vez entendendo o comportamento natural dessas máquinas virtuais, se porventura essas máquinas começarem a mudar o tipo de perfil, você pode ser alertado. Isso é bem comum, porque o pessoal de infraestrutura tem lá, máquina virtual, X vCPU, X memória, entrega. Né? Qual que é o problema? A outra pessoa que está administrando essa máquina virtual, que geralmente é uma área de negócio, está instalando o RP, está fazendo alguns ajustes, às vezes ele muda a versão. E essa mudança de versão, às vezes, ele consome X% mais recursos. Né? E aí fica aquela briga, né? Pô, mas a máquina que você me deu é ruim, mas um mês atrás era boa. Então, uma vez eu tendo uma solução de gerenciamento dessas máquinas virtuais, qualquer tipo de mudança no ambiente, qualquer tipo de variação de CPU, memória, disco nessa máquina virtual, a gente vai ser reportado. Porque aí muda totalmente aquele planejamento que foi feito pela equipe de infraestrutura. Né? Por quê? Você faz uma estrutura baseada no que foi solicitado, só que essa máquina virtual geralmente muda. Né? A aplicação do SAP lá usava X serviços, agora vai usar X mais 20. Né? Então a infraestrutura tem que ter essas informações, porque aguardar
que a aplicação fale, ó, eu mudei aqui e vou usar mais recursos. Isso é difícil, bem complicado, ainda mais no dia a dia. Então aqui tem alguns números, né, com o Operations Manager. Então a gente consegue reduzir em torno de 36% reduzir 36% downtime de aplicação, 26% a gente consegue ser mais rápido no diagnóstico e resolução de problemas. Esses números são números bem conservadores, né? A gente tem casos aí de Operations Manager, sem Operations Manager a gente demorar mais de um dia para resolver um problema de storage. Então a gente teve problemas aí em alguns clientes de virtualização de desktop. Pô, todos os desktops estão lentos. Está lá no VMware, mas só tinha o vCenter. Então, o troubleshoot ele é muito moroso, né? Envolve várias áreas, storage, com infraestrutura, com virtualização. Com uma solução que olha o todo, né? Que eu olho o data center como um todo, eu consigo ir no ponto e identificar o problema rapidamente. E a gente consegue ter redução de custos com o vSphere, né? Pergunta-se, né? Mas, Paulo, como é que você está me falando de fazer um upgrade, né, do vSphere com Operations Manager e eu vou ter redução de custo? Por que isso, né? Hoje, quando a gente implementa o Operations Manager, uma vez tendo a visibilidade do ambiente, eu consigo reduzir servidores. Que a grande maioria dos servidores, acho que eu já falei isso, mas repetindo, tem hardware a mais no ambiente. Tem casos de clientes que têm 50% mais hardware, né? E ao mesmo tempo que tem bastante hardware, ele tem um problema de dimensionamento das máquinas virtuais, porque algumas ele coloca mais, outras eles colocam menos, e o ambiente continua tendo problemas de performance. Isso é meio louco, né? O cara está com 50% mais hardware e o ambiente ainda consegue reportar? Sim, porque às vezes ele está apontando máquinas que usam muito I/O para uma aluna específica, máquinas que usam pouco I/O, ele está apontando para outra aluna mais performática. Então, com a visão que o Operations Manager dá, de uma visão, uma visibilidade, né? Onde realmente há necessidade de I/O, onde há realmente necessidade de memória, se a CPU está sendo muito consumida em determinado horário. Então a gente consegue alocar recursos de uma forma muito mais inteligente. Esse aqui é um depoimento que foi feito de um cliente depois de implementar o Operations, né? Então eles estavam executando aí 2.000 máquinas virtuais, e eles queriam ter uma visibilidade dessas 2 máquinas virtuais, né? Então, depois de 3 semanas, eles já começaram a tomar decisões de ajustes dessas máquinas virtuais. Isso, em todo o teste que a gente faz, é impressionante. A gente fica olhando lá para os 3, 4, 5, último recente, 10 hosts, né? Quando a gente olha para esses 10 hosts, dificilmente tem uma máquina bem dimensionada. Algumas superdimensionadas, outras com dimensionamento muito menor, focado em média. Então é engraçado isso. Então quando a gente faz os ajustes que o Operations Manager fala, ó, faz esses ajustes para a gente ficar com melhor performance. Quando a gente efetuando esses ajustes, a gente percebe que 2 hosts desligaram, que a gente habilitou a funcionalidade de desligar host se necessário, né? Então uma infraestrutura de 10, a gente conseguiu tirar 2 servidores simplesmente só ajustando máquina virtual, né? Então, quais são as ferramentas tradicionais para clientes VMware? Gente, caso vocês tenham alguma dúvida, né, que quiserem fazer alguma pergunta, aí do lado tem um chat, né? Então é só mandar alguma pergunta, a gente vai parando. No final a gente vai abrir para perguntas, mas caso queiram fazer alguma, podem fazer aqui pelo chat e a gente vai respondendo nos intervalos. Então, quais são as ferramentas hoje de monitoramento do ambiente vSphere? Geralmente se utiliza o vCenter, né? Então aí eu consigo ter como é que está a CPU, o processo. Então a gente vê aqui, ele consumiu 75% máximo, mas só deu um piquinho aqui de 100%, quase 100% no horário. Tá tranquilo então. Então, isso aqui. Mas é aqui que pega, né? Aqui é o problema. Por que isso aqui aconteceu, né? Nesse determinado horário, né?
Aí olha aqui, uma utilização de disco aqui também, mas foi um pico rápido, depois caiu, né? Então, aqui é a memória. Então, essas são informações que a gente tem do ambiente. Então, a gente vai lá, acessa e vê as informações. Só que nada disso é efetivo, né? A gente vai ter que fazer a correlação disso. Por que a memória subiu? Tem alguma correlação com o consumo maior de CPU? Será que o uso de memória se deu porque os IOPS do servidor aumentaram? Então, assim, fazer essa correlação, esse troubleshoot, ele é muito demorado, né? Agora, imagina em ambientes maiores, com grandes hosts, com muitas máquinas virtuais. Fazer essa correlação, fazer essa análise, ela é bem complicada, né? E aí, geralmente, começa assim, muito rápido, foi 1 minuto de freezing e voltou. Então deixa para depois. Talvez isso seja um alerta de algo maior, né? Uma parada maior. Então, com operations, a gente consegue ter esse dado muito mais efetivo. Então, a gente vai falar mais para frente. Então, assim, vamos imaginar nesses cenários hoje. O que a gente tem que fazer? Pegar lá o papel, a caneta, fazer a correlação, ver, usou mais memória aqui porque o disco estava com problema. Mas até a gente chegar nesse resultado, ele é bem demorado. Então, essa é a cara do operation. Simples assim. Então, a gente tem aqui do lado esquerdo a saúde do ambiente, como é que o meu ambiente está. Então, a gente está tranquilo nesse ambiente teste. O risco, você tem um risco para esse ambiente de capacity, de um estouro de recursos, volumetria, tudo isso. E a parte de eficiência desse ambiente. Do lado esquerdo vai ficar a nossa operação. Aqui que vai ser meu dashboard. Aqui que eu vou ficar prestando atenção para ver se CPU do meu ambiente, memória, CIO, se a parte de rede, como é que está se portando. Aqui que eu vou ficar olhando é o meu dia a dia. E aqui é toda a minha parte estratégica. Aqui no risco, por exemplo, que eu vou saber. Fizeram uma solicitação para eu criar mais 20 máquinas virtuais, né? Será que se eu subir mais 20 máquinas virtuais com tais características, como ele vai se portar? Então aqui eu consigo fazer uma análise, um capacity, sem influenciar em nada o ambiente. Eu não vou subir máquinas virtuais para testar. Ele pega todo o histórico de funcionamento de uma máquina específica e eu uso esse histórico, eu uso esses dados para fazer um provisionamento virtual, ou seja, eu não vou fisicamente usar recursos de CPU e memória. Simplesmente eu vou usar aqueles dados para gerar um relatório. Então eu consigo, com essa solução, ter uma visibilidade de como vai se portar o ambiente se subir 10 máquinas, ou subir mais 20, subir mais 30, ou até mesmo subir mais 10 máquinas de SQL não dá. Porque aqui, de acordo com o Operations Manager, se eu subir, vai estourar a CPU, ou vai estourar a memória, ou vai estourar disco. Então, você consegue direcionar o seu investimento de forma muito mais efetiva. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Por enquanto, está tranquilo. Então, o Operations, na verdade, ele vai fazer, além do tático, além do dia a dia, que é a parte de operação, né, de visibilidade, de monitoramento, a gente vai conseguir fazer toda a parte analítica disso, né? De eficiência do seu ambiente, qual que é o risco que o seu ambiente corre e onde eu preciso melhorar, se é no disco, CPU, se é memória. Então aqui tem um exemplo de como funcionaria o dia a dia do Operations, né? Vamos ver, alguém reportou um problema no IS. Então eu jogo aqui o nome do servidor, eu vejo aqui a saúde das máquinas virtuais, eu cliquei aqui em cima dessa máquina virtual e vi que a carga de CPU está alta, está usando 108%. Eu faço um drill down, ou seja, clico aqui e vejo que a demanda, o gargalo é CPU, vejo que todos os outros recursos estão bem dimensionados. Eu consigo fazer toda a parte de check de eventos de alguns dias. Eu percebo aqui que esse problema ele já ocorre já há algum tempo.
né? Aqui eu consigo ver toda a parte de capacity, toda a parte de utilização de disco. E qual que é o mais bacana do Operations? Eu consigo fazer toda a parte de fluxo. Ou seja, se reportar alto consumo de data store, o que, que ele pode fazer? Pode fazer o fin provision de alguns, pode deletar algumas máquinas que estão desligadas por um tempo. Eu consigo limpar alguns snapshots. Eu consigo automatizar, criar fluxo dentro do Operations Manager e automatizar ações que eu faria no dia a dia. Então, deletar temp, deletar snapshots com mais de X tempo. Ele consegue fazer isso, toda essa checagem de forma automática e te reporta das ações. Isso é bem bacana, isso aqui salva final de semana. Isso aqui, esse relatório que mostra exatamente o que eu havia falado para vocês, a gente fazendo teste de capacity, de como o ambiente iria se portar. Então, aqui nesse teste, eu estou fazendo um relatório colocando mais 10 máquinas virtuais no ambiente e ver como esse ambiente vai se portar. Se ele vai atender ou se ele não vai atender a demanda dessas máquinas virtuais. Se meu hardware ele vai suportar isso. Então, aqui, né, ele mostra no gráfico que existe uma deficiência aqui, vermelha, e aí a gente clicando, a gente consegue ter informações mais detalhadas do motivo que a gente tem uma deficiência se a gente colocasse mais 10 máquinas virtuais. Isso aqui foi uma funcionalidade que a gente colocou nesse cliente, que a gente baixou quase 1 tera. Então a gente olhou lá quais são as máquinas que estavam desligadas por mais de 7 meses. Então, tinha máquinas lá que ninguém imaginava, pô, essa máquina nem lembrava que estava aí mais no Data Store, porque o cara foi lá, deletou a máquina virtual e deixou o disco lá. Então, a gente tirou um relatório, né, que é essa ferramenta, de quais eram as máquinas que não ligavam há mais de 6 meses. E a gente identificou muito Data Store, chegamos quase a 1 tera de máquinas que não ligavam há mais de 6 meses. Né? Então, a gente conseguiu eliminar muito. E esse 1 tera estava em storage NetApp, storage que o giga não é barato, né? Então a gente conseguiu baixar 1 tera. Então a solução de monitoramento, além de fazer toda a parte do dia a dia da operação, toda a parte estratégica de visibilidade, de provisionar, como esse ambiente vai se portar, ele também tem um apelo muito forte na parte de investimentos. Onde realmente eu devo investir com a virtualização no storage, no CPU, em memória, o que eu tenho que fazer? Né? Ele consegue te dar uma visão muito mais voltada à estratégia de negócio, muito mais voltada ao crescimento do ambiente. Então, eu consigo, diferente de uma solução convencional do vCenter, por exemplo, que eu não consigo ter informações desse tipo. Né? Eu consigo ter mais o operacional lá, do dia a dia. Então, o Operations Manager, apesar de ser um produto de monitoramento, né, de novo, ele tem um ROI, ele tem um retorno de investimento. Então, a gente consegue comprovar financeiramente que ela não é somente uma ferramenta para monitorar, para fazer meu dia a dia, mas que eu consigo ter redução. Reduzo aonde? Reduzo no storage, com administração mais efetiva. Faço o dimensionamento correto do hardware, não somente do que já existe, mas em futuras compras. Né? Ah, estava barato lá, Paulo, a gente comprou mais 512 GB de RAM. Só que a gente teve casos recentes, o cara achava que o problema era a memória. Só que quando a gente colocou Operations para avaliar, o problema dele não era a memória, o problema dele era a CPU. Né? Só que como ele olhou lá no vCenter e dava alguns picos de memória, ele acreditava que era aquilo lá que era o problema. Só que ele olhou uma das 300 máquinas que ele tinha. Então, o Operations ele dá uma visibilidade e faz com que a gente tenha investimentos muito melhores. Tem alguns cases, né? Eu tirei aqui os nomes dos clientes, mas eu queria colocar que talvez a gente tem, alguns se identifiquem com alguns depoimentos aqui. Então, redução de alertas, né? Então, se você habilita lá os alertas no vCenter, no ZenCenter, no System Center,
você vai ter um monte de alertas de thresholds. Um monte. Por quê? Você coloca lá, quando der 100% de CPU, me alerte. Só que isso, no dia a dia, você vai receber tanto e-mail que vai ser normal. Você vai ter uma regra lá no seu Outlook que fala assim, chegou do e-mail do vCenter aqui, pode jogar numa pastinha. Então, tem um monitoramento baseado somente em thresholds, chegou em X%, por tanto tempo, me mande um alerta. No dia a dia, não vai ser efetivo, né? Porque vão ter muito alerta falso. Então, um dia você chegou, você vai checar. O dia chegou, você vai checar. Vou chegar na centésima vez lá que chega o e-mail, dificilmente você vai lá ver. Falou, pô, já aconteceu isso 100 vezes, agora é a mesma coisa. Mas, de repente, aquela vez que você não olha, é o dia que a aplicação realmente está usando 100% de forma errada e vai parar seu RP, por exemplo. Então, o Operations, diferente de uma solução de monitoramento convencional, que é olha os thresholds e tempo desses thresholds, ele faz a correlação dessas informações e te dá a informação real, se aquilo é um problema ou se não é um problema, se precisa se preocupar ou se não precisa se preocupar. Outro ponto, troubleshooting, né? Eu já falei isso várias vezes, mas essa é a funcionalidade que no dia a dia vai trazer uma agilidade muito grande para o seu ambiente virtualizado, né? Porque se engana dizer que trouxe para o virtual, resolvi todos os meus problemas do físico. Não, alguns problemas do físico vêm, né? Consumo alto de recurso, virtualização não resolve. Um consumo alto de disco, às vezes a aplicação ela teve algum problema na atualização, ela começou a onerar mais o disco do que o convencional. Então, o Operation Manager vai fazer com que a gente faça um troubleshoot muito mais rápido, né? Utilização melhorada, né? Então aqui, esse aqui é o caso clássico nosso. Esse caso aqui eles tinham uma taxa de 92% de VMs que estavam super provisionadas, né? Então, com Operations a gente consegue identificar essas máquinas e até mesmo tirar de máquinas super provisionadas e talvez máquinas que estejam no ambiente com problemas de performance que a gente precisa aumentar recursos, então a gente consegue distribuir melhor essa infraestrutura. Então vamos falar de algumas novidades para alguns, para outros nem tanto, do vSphere, né? Deixa eu ver como está o tempo aqui. Acho que dá para a gente falar. Virtualização de rede, né? Então, vivemos já um movimento muito forte, né, de virtualização de servidor, né? Vencemos aí muitas barreiras para hoje virtualizar grande parte dos data centers e hoje virtualizando qualquer tipo de workload, desde desktops virtuais com placa de vídeo, com AutoCAD, servidores SAP, servidores Exchange, servidores com workloads bem pesados. Hoje já podem ser virtualizados em VMware, em vSphere. E agora existe uma nova tecnologia, né, que já existe há algum tempo, mas com uma efetividade agora em grandes clientes, inclusive no Brasil, que é a virtualização toda a parte de rede, que vai do Layer 2, Layer 3, Layer 4 e Layer 7. Né? Então, uma analogia que a gente faz antes eu só trabalhava com servidor físico, né? Agora a gente consegue virtualizar, conseguir trazer uma facilidade muito grande. E hoje é verdadeiro dizer que a gente consegue trazer o mesmo conceito de virtualização de servidor para a rede. Eu consigo subir o roteador como eu subo hoje uma máquina virtual. Eu consigo subir um firewall na mesma facilidade que eu subo um desktop virtual. Então, agora, com virtualização de servidor, junto com a virtualização de rede, a gente consegue ter uma agilidade, uma elasticidade no data center fantástica. Deixa eu só passar aqui. Então, hoje quem está aí é analista, consultor, que trabalha na parte de implementação de soluções de virtualização, seja ela qual for, a gente sempre esbarra onde? A gente tem lá uma tremenda facilidade de subir switches virtuais, switches distribuídos, mas a gente tem que conversar com o mundo externo, né? E aí a gente tem que falar com o pessoal de redes para fazer toda a parte de sobe um firewall, sobe não sei o que, preciso um roteador para fazer tal ação.
Então a gente tem, isso é uma barreira, né? Para quem vem lá, quem já está com a virtualização no dia a dia, que tem aquela facilidade de subir instâncias muito rápido, na parte de redes não é tão simples assim. A gente tem um hardware específico para cada tipo de workload. Então, com a virtualização de rede, eu tenho uma camada que eu vou fazer toda a parte de abstração dessa rede física e jogo para software. Então, eu consigo fazer um provisionamento muito mais rápido de soluções, né, de um roteador, por exemplo, de um firewall de borda, por exemplo. Eu consigo transferir qualquer carga de trabalho, seja ela qual for da rede física, para essa rede virtual. Essa é uma das grandes apostas da VMware, é a solução de virtualização de rede. Com essa solução, a gente, mais a virtualização de storage, a gente já tem, com esses três pilares, a solução de data center definido por software é algo 100% definido por software mesmo. Né? Porque antes a gente falava assim, data center definido por software. Virtualização, mas a rede não encaixa. Agora a gente consegue virtualizar servidor, rede e storage. Então, algumas características do NSX, né? Então, ele faz uma comutação lógica. Então, da camada 2 para a camada 3, separado por uma rede física, né? Então, a gente consegue fazer roteamento lógico, firewall lógico, balanceador de carga lógico, VPN lógica, tudo isso com software. Eu não preciso mais de um hardware específico para fazer um roteador, um hardware específico para fazer um firewall lógico. Eu posso fazer tudo isso em software, né? Da mesma forma, como é que a gente sobe máquina virtual hoje? Botão direito, new VM, qual sistema operacional? Mesma coisa, botão direito. Aí a gente vai escolher o tipo de serviço que a gente quer e sobe essa instância muito rápido. Consigo crescer horizontalmente, scale out, scale up. Né? Então, como eu havia falado, com a virtualização de rede, a gente elimina a última barreira para falar agora que o data center realmente é 100% definido por software. Né? A gente, com o NSX, mudar totalmente os conceitos que para um roteador eu preciso de um hardware X, para aquilo eu preciso de um hardware Y. Né? É uma mudança total operacional, mas não é uma mudança de conceito. Então, os conceitos de roteamento, conceitos de firewall, tudo igual. Simplesmente eu virtualizei isso. Eu joguei isso para a camada de software. Não é a mesma coisa dizer, hoje tem alguma diferença operacional de um servidor físico para um servidor virtualizado? Tem alguma diferença em questões de funcionalidade, de compatibilidade? Não. A mesma coisa com o NSX. Né? Eu consigo ter throughput, uma vez que é virtualizado, eu consigo crescer esse ambiente horizontalmente para aumentar throughput. Né? Então, a gente muda a questão operacional, como vai ser meu dia a dia de implementação disso, mas os conceitos são os mesmos. Né? Então, eu aumento muito a velocidade de crescimento desses data centers. Né? Porque rede sempre foi um problema para seguir a virtualização. Né? A virtualização era muito rápida, se subia muito rápido a instância. Então, até o cara de rede conseguir prover aquela infraestrutura de rede necessária para aqueles desktops, aqueles servidores, demorava. Então, ficava aquele negócio, né? Putz, o cara de rede demora... Mas, realmente, rede é mais complexo, né? Tem componentes específicos, hardware específicos para cada tipo de workload. E agora não. Agora, com virtualização de rede, a gente consegue seguir na mesma velocidade. Na mesma velocidade que eu subo um servidor virtual, a gente consegue subir uma infraestrutura de rede. Falando um pouco agora sobre virtualização de storage, né? Ou dando nome ao produto, chama a solução de vSAN. Alguns de vocês já devem ter ouvido falar de Nutanix, né? Ou talvez falar de hiperconvergência. Né? Hoje, acho que deu uma estourada na tela, mas acho que dá para tocar.
Hoje, a parte de discos sólidos, né, discos flash, vem barateando, né, esses discos vem tendo um preço mais atrativo, né. Os storages são geralmente caros, né, e às vezes eu posso fazer um mix disso, usar discos sólidos locais, usar um storage para fazer a parte de volumetria e fazer uma utilização talvez no hardware local, em barramento local, que é uma ideia boa, né? Então foi colocado isso em software, que é uma solução chamada de vSAN, e a gente consegue ter uma performance de storage fantástica quando utilizada essa solução. Por quê? Nesse caso aqui a gente vai ter discos sólidos com discos convencionais dentro do hardware, né? E a gente vai conseguir fazer uma tierização no barramento local, ao invés dele vir conversar com storage para qualquer tipo de leitura. Então, para quem tem aí desktops virtuais ou aplicações que consomem muito disco, quando a gente tem uma estrutura convencional, que é servidor, switch SAN, storage, a gente tem aqui uma camada, um longo caminho a percorrer. Então, a gente precisa ter aqui infraestrutura muito boa para a gente atender as demandas de performance. Com a solução, eu consigo fazer a tierização localmente. Eu consigo utilizar os discos sólidos do servidor e dar uma performance muito grande para esse ambiente. Então, para vocês terem ideia, uma das coisas mais pesadas que eu conheço em leitura de disco é boot store, o reboot da máquina. Então, a gente tem alguns testes aí que precisava subir 500 desktops virtuais. E era teste, né? Então vamos botar, vamos ligar, faz uma mexida. E botar 500 máquinas virtuais onerava em muito o storage. Então a gente teve que ter uma estrutura de storage parruda para subir isso, ou em alguns casos, quando a gente não podia, estava em horário de produção, tinha que ficar botando em 10 em 10. Então, com essa solução de vSAN, eu consigo jogar toda a parte de leitura para discos locais. E ele faz uma conversa diretamente com o storage convencional. Então, com isso, eu consigo subir 500 máquinas, que no storage convencional demoraria, sei lá, 15 minutos, uma solução dessa implementada com 2 disquinhos sólidos e 2 discos convencionais, SAS, eu consigo subir o que demorava 15 minutos em storage convencional, fazendo utilização com disco local no host, consegui subir em 5 minutos, em 3 vezes menos. Então, imagina isso para aplicações que consomem muito I/O, Exchange, SAP, SharePoint, é uma solução fantástica. Ele faz toda a parte de utilização na camada do hardware, no host, usando barramento local. Então, quais são os principais benefícios, né, da solução de vSAN? Então, a gente consegue ter um armazenamento muito simples, né? Uma vez que eu vou olhar para esses discos, vou fazer a configuração do vSAN e toda a parte de tierização, se ele vai para o disco sólido, se ele vai para discos rígidos convencionais, ou se ele vai para o storage, quem vai fazer isso é o gerenciamento do vSAN, né? Consigo ser muito rápido, né? Porque tudo é barramento local. E uma vez eu vou criar um cluster, né? Então tem lá 4 servidores com discos sólidos. Eu vou criar um cluster e quem vai gerir? Se ele vai jogar para o disco A, para o disco B, tudo isso é o vSAN, baseado em métricas que a gente configura na instalação. Né? Então, para quem está pensando, tem um slide aqui, para quem está pensando em virtualização em desktop, é a solução ideal para viabilizar o projeto. Por quê? Se a gente for olhar, fazer um cálculo, eu preciso de 20 mil IOPS para os meus VDIs, por exemplo. Se você for para uma solução convencional, é um storage caro, bem caro. Então, quando você for fazer o custo desktop virtual barra o valor do storage, você vai chegar no valor de desktop virtual que às vezes não vale a pena no primeiro ano. Talvez se pague no terceiro ano. Então, com essa solução, faz com que eu evite um investimento muito grande em storage, porque
Com virtualização desktop, eu não tenho uma necessidade de volumetria muito grande, porque a gente faz toda a parte de provisionamento, seja ela com VMware View ou com Zen-Desktop, então existe um provisionamento, então o consumo de dados, a volumetria é baixa, só que eu tenho, ao mesmo tempo, um consumo de IOPS muito alto. Né? Então, com essa solução vSAN, eu consigo manter o mesmo storage lá e usar hosts com discos sólidos, parte de discos sólidos e parte de discos convencionais e fazer a utilização no barramento local. E aqui eu consigo dar uma performance muito melhor que qualquer storage convencional hoje, porque eu faço em barramento local. A parte de dimensionamento horizontal, né, então eu consigo ter uma previsibilidade muito melhor, uma vez utilizando discos locais. Então, para algumas aplicações, eu posso usar só os discos locais, quando eu não tenho necessidade de grandes volumes. Posso usar que o vSAN faz todo o gerenciamento, nem preciso conversar com outro storage. Para clientes que não têm um storage, pode ser uma solução de storage. Então, a gente unifica todos esses discos locais e faz um grande volume, né? Essa é uma solução que a gente vem posicionando bastante junto com outras soluções da VMware, que é o SRM, que é para site de DR. Né? Então, site de DR eu tenho lá 3 maquininhas para subir somente máquinas de extremamente importância. Né? Mas eu quero que esses 3 hosts que estão no meu site DR tenham alta disponibilidade. Eu quero que, se caso um host cair, os outros hosts caem. O que acaba acontecendo? Vamos colocar no site DR um storage lá. E aí acaba não viabilizando, o DR não sai, porque o storage não vale a pena ter do outro lado. Então, com a solução de vSAN, eu posso colocar 3 hosts com discos locais e eu faço um storage na camada dos hosts. Com toda a questão de disponibilidade. Se cair um host, todos os dados vão estar conservados e protegidos nos demais hosts que ficaram de pé. Deixa eu ver como está meu tempo aqui. Estamos estourando, mas só para finalizar, falando aqui de algumas novidades do 6.0. Só reiterando, né? Hoje é suportado a virtualização do SAP HANA, de aplicações SAP, Exchange. Então, caso vocês tenham cenários com essas aplicações que falem, mas isso aqui é um workload muito pesado, não vai funcionar. Funciona. Funciona e é homologado pelos fabricantes. Então, se você tiver SAP, virtualizar SAP, ligar na SAP com algum problema e falar que está virtualizado em vSphere, vai ter suporte porque é homologado. Então, hoje não faz sentido algum a gente ter servidores físicos no nosso data center, até mesmo para esses workloads pesados. Então, a gente tem grandes clientes, né, que utilizam SAP virtualizado, que utilizam aplicações Oracle virtualizadas, SharePoint virtualizado, Exchange virtualizado. Algumas novidades aí da versão 5.5 para a versão 6.0. Então, antes, hosts por cluster eram permitidos 32, com a versão 6 foram para 64. Né? VMs por cluster, antes 4.000, agora 8.000. Então, vejam que o crescimento da versão 5.5 para 6 foi bem expressivo, né? Dobrou. CPUs por host, 320 antes, agora 480. RAM por host, 4 teras, agora foi para 12 teras. Né? Esse crescimento foi fantástico. VMs por host, 512, agora 2048. CPUs por VM de 64 foi para 128 e RAM por VM de 1 tera para 4 teras. Então aí vejam que a VM está seguindo bastante agora o mercado, já tem hardware aí com processadores de 12 cores, 14 cores, máquinas que já vêm com 1 tera, né? Então 2 teras, 4 teras. Então hoje a gente consegue virtualizar aí, por exemplo, VMs por cluster, mais de 8.000 VMs. Então, no Brasil eu não conheço, talvez um cliente que tem um cluster desse tamanho, chegue bem perto desses 8.000. Então é um número bem grande que atende aí grande parte dos clientes. Isso aqui é uma funcionalidade que foi aprimorada, ela já existia na versão 5.5, na versão 6.0 ela foi aprimorada, que é o suporte a placas de vídeo NVIDIA Grid. Então, caso tenham clientes aí participando
e gostariam de virtualizar desktop, virtualizar aplicativos, né, de qualquer solução, e que há uma necessidade de gráfica muito grande, pesada, a gente pode virtualizar esses desktops, mas há necessidade de uma placa de vídeo. Então a gente coloca uma placa de vídeo grid K1 ou K2, que permite virtualização, e o VMware faz o pass-through para essa placa de vídeo. Então a gente consegue entregar desktops virtuais com poder gráfico melhor ou igual a máquinas de mercado para esse fim, né? Então hoje a VMware já faz o pass-through e é fantástico. Com uma única placa de vídeo eu consigo entregar quase 50 usuários usando uma placa, entregando com aplicações 2D e 3D. Então AutoCAD, CATIA, aplicações de grande densidade gráfica. É uma funcionalidade bem bacana, que é o Stun Clone. Então, com essa funcionalidade, eu consigo clonar máquinas virtuais, milhares de máquinas virtuais, em minutos, né? Botão direito, clona, então, ou seja, a agilidade que isso traz para o ambiente, inclusive, que geralmente tem necessidade de fazer isso, são clientes com virtualização de desktop e aplicativos, né? Isso é uma nova funcionalidade. Então, só talvez eu respondendo algumas perguntas, deixa eu ver aqui, por enquanto não tem, mas que me fazem bastante nos clientes o VMware, né? Hoje a melhor solução disparada para a utilização de virtualização de desktop, para virtualização de aplicativos, né? Então a gente consegue ter uma densidade maior de máquinas virtuais por host. Então, independente da solução que alguém de vocês, caso alguém utilize Citrix, Microsoft ou Parallels, outras soluções de virtualização, o hypervisor da VMware é sem dúvida o hypervisor que vai trazer maior densidade de desktops virtuais por host, né? Então hoje com esses hosts que estão vindo do mercado, né, fabricantes com teras de memória, com vários processadores, então a solução ideal para esse tipo de hardware, que tem um hardware parrudo, é sem dúvida a solução da VMware. Uma outra funcionalidade bem bacana é o vMotion de longa distância. Então, em versões anteriores, para a gente fazer o vMotion entre sites, a gente precisaria ter uma latência pequena, uma comunicação constante. Então, agora, a gente já, com a solução da 6.0, vSphere 6.0, em conjunto com o vCenter, a gente consegue fazer um motion entre sites de longa distância, com links de latências de até 150 milissegundos. Eu faço toda a movimentação. E eu não tenho necessidade que esse motion tenha o virtual volumes da VMware. Um outro ponto bem bacana, que é a questão do fault tolerance. O que é o fault tolerance? Eu consigo habilitar no vSphere 6.0 que uma máquina virtual fique funcionando igualmente em outro site, em outro data center, ou até mesmo em outro host. Então vão ficar duas máquinas idênticas se replicando constantemente. Se caso essa máquina não tem nenhum tipo de parada, não falar ter um vMotion, né? De desligar aqui, não, desculpa, não é vMotion, um failover, desliga e liga. Caiu aqui, ela automaticamente liga do outro lado instantaneamente. Antes, tinha uma limitação de fault tolerance funcionar para máquinas de apenas uma vCPU. Então, isso limitava que a gente reabilitasse essa funcionalidade para aplicações core, né? Então, com agora, eu conseguindo fazer fault tolerance de máquinas com 4 vCPUs, a gente já tem casos de clientes desabilitando o cluster Microsoft. Então, você pega uma maquininha aqui, habilita o fault tolerance, ela fica replicando do outro lado. Qualquer indisponibilidade nesse ambiente aqui, ela liga automaticamente em qualquer lugar, sem nenhum tipo de parada. Então, ela funciona muito semelhante a um cluster, só que dependendo da aplicação, até mais barato. Para alguns clientes que utilizam o VMware na versão anterior, havia muita reclamação sobre o web client, né? Que ele era muito lento, era instável, tinha algumas limitações, então houve aí uma melhora bem grande
no client, então ele está muito mais performático, ele se assemelha muito à questão do client que quem usava em versões anteriores. Eu estourei um pouquinho o horário aqui, mas, senhores, era isso, né? A ideia era passar uma visão das soluções que a gente vem trabalhando hoje, principalmente no data center, com o nosso parceiro Viema. Eu estou à disposição, caso tenham qualquer dúvida, tá meu e-mail na tela. Acho que no final a gente passa essa apresentação para vocês por e-mail. Mas caso tenha alguma dúvida, Paulo, eu gostaria de fazer uma reunião, um outro webinar, para falar mais especificamente de NSX, de Operations Manager, falar de vSAN, porque aqui o nosso tempo, a ideia era fazer um briefing geral. Caso vocês queiram que a gente fale de algo mais especificamente, pode mandar um e-mail para mim, a gente marca uma conversa, um GoToMeeting, ou até mesmo uma reunião presencial. Então é isso, senhores. Muito obrigado. Qualquer dúvida, estou à disposição. Obrigado e tchau, tchau.